Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo sobre os erros e acertos da formação do psicólogo no Brasil. Como vocês devem saber, eu sou psicólogo clínico e eu me formei já vai fazer quase 10 anos, lá em 2015. Então eu fiz a formação em psicologia aqui no interior de São Paulo porém, eu não atendi assim que eu me formei. Eu comecei a atender como psicólogo clínico só em 2019, ou seja, vai fazer 5 anos que eu trabalho como psicólogo clínico. Na graduação eu já sabia que eu queria seguir essa área, mas definitivamente eu não tinha a segurança necessária para começar esse atendimento clínico na ocasião. Então eu achei prudente esperar o tempo passar um pouco, eu estudar mais e começar a trabalhar e atender de fato no consultório. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, na verdade. E por que gravar um vídeo sobre os erros e acertos da formação do psicólogo no Brasil? Porque quando eu fui para o mercado de trabalho, eu encontrei uma realidade que não tinha sido passada. Mas vamos começar pelos erros. Quais são os erros da formação do psicólogo no Brasil? É uma formação, pela minha experiência, pode ser que algumas faculdades não se encaixem naquilo que eu estou falando, mas eu vou me basear na minha experiência e nos relatos que eu escutei. Acaba sendo um curso que não te prepara para atender na psicologia clínica. No caso, eu tive muito enfoque em psicologia social, psicanálise, e pouco me foi passado sobre teorias e práticas realmente científicas da psicologia. A gente, como estudante de psicologia, costuma ter contato com professores que têm uma criticidade muito grande sobre o diagnóstico, por exemplo. E quando um psicólogo clínico abre um consultório e ele recebe pacientes que estão tomando remédio ou que passaram no psiquiatra, e muitas vezes, infelizmente, isso aconteceu comigo, de não saber nome de nenhuma medicação. Eu não tive sequer uma disciplina de farmacologia. E as matérias que eu tive de psicopatologia foram extremamente superficiais e tinham uma visão altamente crítica do psicodiagnóstico, do diagnóstico psicopatológico, e era quase que como uma disciplina antipsiquiatria. Mas como a gente sabe, a psicologia e a psiquiatria são duas áreas que se intercalam e que se comunicam. O Aaron Beck, que é o fundador da terapia cognitivo-comportamental, era psiquiatra. E o Freud mesmo era médico. Medicina e psicologia devem se conversar, e uma influenciou muito a outra, no caso da psiquiatria. Portanto, não tem como a gente pensar numa formação que esse estudante formado já comece a atender no consultório sem saber o nome das principais medicações e sem sequer ter o conhecimento da diferença entre delírio e alucinação. Isso é algo que não pode acontecer. Mas aconteceu comigo. E certamente com muita gente. Se você está vendo esse vídeo e passou por isso, deixa um comentário abaixo. Você que é psicólogo, estudante de psicologia, conta um pouco da sua história. E como que é esse profissional que teve pouco contato, muitas vezes, com casos graves na faculdade, e é ali que ele vai precisar enfrentar essa realidade, porque no consultório vai sim aparecer muito caso grave. E na faculdade fica aparecendo que, não, peraí, não podemos passar caso grave para esse estudante, mesmo ele estando sob supervisão. É como se fosse um café com leite, assim. Só que isso vai prejudicar esse profissional lá na frente. Porque se não for na faculdade que ele vai ter esse contato, vai ser quando? Quando ele já estiver atuando e aquele paciente chegar para ele cheio de comorbidade,
com um monte de psicopatologia não tratada muitas vezes. Ele não vai ter o olhar para fazer um diagnóstico psicológico adequado. A gente tem aula na faculdade de teste psicológico, mas é passado de uma forma extremamente mecânica e o psicólogo não sai sabendo fazer um psicodiagnóstico. Ele não aprende a fazer esse processo, essa investigação clínica. Uma boa entrevista psicológica fica parecendo que o diagnóstico só vai ser feito por teste. Quando a gente sabe que o profissional, para fazer um bom diagnóstico, ele precisa integrar esses dados. E o teste vai ser uma das ferramentas utilizadas. Eu quero destacar que, principalmente, portanto, é uma formação que não ensina o psicólogo a fazer diagnóstico psicológico. É uma graduação que muitas vezes esse estudante não vai ter contato com casos graves e ele precisa ter esse contato, na minha opinião, já na sua formação. São visões que muitas vezes alguns professores vão ter antipsiquiatria e como é que essa pessoa vai sair para o mercado de trabalho e depois vai precisar dialogar com psiquiatras. Tem profissionais, psiquiatras maravilhosos que eu conheço. Existem profissionais que não são tão bons, como na psicologia também. E muitos psiquiatras me procuram, porque, gente, o psicólogo passa pelo menos aí 50 minutos, 1 hora com o paciente por semana. Por isso que esse contato com a psiquiatria é importante. Então, os psiquiatras, muitos deles vão procurar para escutar a gente, saber o que a gente está observando daquele paciente. Porque estamos vendo essa pessoa com muito mais frequência do que os psiquiatras. Geralmente, é preciso de que esse estudante tenha consciência disso. E alguns desses pacientes vão aparecer sem ter um diagnóstico adequado. Por exemplo, esquizofrenia, autismo, ou uma depressão mesmo, um transtorno bipolar. Se esse psicólogo não souber nem o que é transtorno bipolar, se ele não souber quais são os principais sintomas da psicose, da esquizofrenia, como é que fica? Qual é a qualidade de atendimento que esse profissional está prestando? O psicólogo precisa ter consciência de que ele está cuidando de uma pessoa ali na frente dele e de que o seu ato, a sua conduta, pode influenciar na saúde mental e física dessa pessoa. A importância que esse profissional tenha uma visão científica da coisa, que ele saiba fazer um bom psicodiagnóstico, e não só isso. Pensando nessa parte ética, e esse é um dos acertos que eu posso destacar para vocês, que é um curso que fala muito sobre ética. O psicólogo sai da faculdade com um bom embasamento ético, nesse sentido de entender que a forma que ele atua deve ser um trabalho inclusivo, que não seja preconceituoso, que aceite a diversidade humana. Esse é um ponto muito positivo da formação em psicologia no Brasil, que eu não sei se é assim nos outros países. Mas eu sei que os conselhos de psicologia, até mesmo os professores, os profissionais que eu tive contato, eram profissionais éticos nesse sentido de valorizar a importância do respeito à diversidade humana e de olhar para essa parte social que deve ser olhada sim e compreender. E isso assim, pensando na ética, a gente tem contato com o código de ética em mais de uma disciplina na formação de psicologia, mas o que eu senti falta é a gente entender a responsabilidade de ter uma vida na nossa frente. Certo? No sentido assim, por exemplo, os médicos, como tem essa questão da medicação, então ele sabe que se ele der uma medicação que não vai ser adequada, isso pode ser catastrófico para o paciente, né? Então ele já carrega, assim, vamos dizer assim, um peso por essa responsabilidade. E o psicólogo, como ele não medica, aqui no Brasil, ele meio que não sente tanto esse peso pela vida da outra pessoa.
Mas é uma coisa assim que foi me cair a ficha quando eu comecei a atender na psicologia, que o nosso trabalho como psicólogo tem muito poder de influência. Nós temos, de fato, a capacidade de devastar ou de salvar, digamos assim. Eu não quero ser arrogante aqui nem pretensioso, gente. O que eu estou dizendo é que nós temos, porque somos uma autoridade. O médico detém um conhecimento, certo? O psicólogo também. E quando você tem conhecimento na sua mão, isso te dá uma responsabilidade sobre a vida daquela pessoa. Vão ter pacientes que vão confidenciar para você, se você é estudante de psicologia, que eles estão planejando suicídio. E será que a faculdade preparou você para lidar com esses casos? Vão ter pacientes que vão falar para você que sofreram abuso sexual na infância. Você vai receber crianças que sofrem abuso psicológico e às vezes até físico. E como é que você vai ter uma conduta ética nesses casos? Você sabe como agir? A sua faculdade, estudante de psico, está te ensinando isso? Você aprendeu isso? Se você for seguir a área clínica, isso vai aparecer para você. Eu sei que tem muita gente que desiste da psicologia, porque sim, é um campo difícil, a própria faculdade é difícil, é complexo. Uma faculdade que precisa se ler muito, estudar muito, gostar de escrever, exige muito da nossa saúde mental. No meu curso foram quase 6 anos, eu fiz 5 anos e meio só de graduação. Portanto, qual que é a qualidade da formação que estamos dando para esses psicólogos que vão seguir a carreira clínica? Eu vejo que, lamentavelmente, é uma formação muito precária. Precisava mudar isso. Esses estudantes precisam começar a sair da faculdade com uma visão clínica. É preciso que se tenha, sim, a visão social, mas também precisa ter a visão clínica. A gente não pode colocar na cabeça desses estudantes que estão ali e vão confiar na autoridade que é um professor uma visão ultrapassada a respeito da psiquiatria, por exemplo, que não é mais algo que está acontecendo hoje, de práticas arcaicas que já foram, sim, abandonadas. Veja bem, eu tive professores que diziam que medicação era uma espécie de camisa de força. Eu estou falando sério. Então, como que eu saí da faculdade com esse pensamento? E depois eu vi que estava completamente errado. É uma visão que não é verdadeira, uma percepção absolutamente distorcida da atuação dos profissionais bons de psiquiatria. A psiquiatria não é mais a mesma. A psicologia também não é mais a mesma. Quantas práticas da psicologia foram feitas no passado? Antiéticas, arcaicas, e nem por isso a gente sai atacando a psicologia e diz que ela não deveria existir. Acho que dá para perceber, entender, ficar claro. Os erros, os acertos, é um curso, sim, que valoriza muito a atuação ética. Os CRPs também têm uma atuação nesse sentido e eu tenho que reconhecer. Isso é absolutamente importante, porque a psicologia precisa olhar para o aspecto social, certo? Essa talvez seja uma das diferenças entre psiquiatria e psicologia. Que a gente vai ter esse olhar mais aprofundado da psique, do comportamento humano. A gente vai olhar para esse ambiente, o que está acontecendo em volta desse paciente. Se você é estudante de psicologia e quer seguir a carreira clínica, é você otimista. Confie que vai ser uma carreira que vai te render frutos. Da minha turma de psicologia, a gente começou com, se não me falha a memória, 80 alunos. Terminamos com 20 ou 30. Dos que terminaram e se formaram, sem brincadeira, eu posso contar no dedo quantos estão atendendo hoje. Se for 5 é muito. Que continuam no mercado de trabalho atendendo como psicólogos. Pois é. Não quero te desanimar, você que é estudante de psicologia.
mas é uma área que a experiência é medida por década. Faz 5 anos que eu estou trabalhando com isso. E cada dia é um aprendizado novo. E você, que é estudante de psicologia, vai precisar estudar. Não vou ser exagerado, até o fim da sua vida, enquanto você estiver trabalhando com isso. Se você tem paixão por isso, motivação vai te auxiliar a seguir essa caminhada. Mas só a paixão não basta. Você precisa ter constância, seriedade naquilo que você faz, tá? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe um comentário abaixo. Eu estou aqui para ajudar vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro.